Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 30 de junho de 2025, às 8 horas da noite, eu quero falar com vocês sobre anti-TPO alto, um exame de um anticorpo relacionado à tireoide. O que fazer, tá? Um resumo, gente. O anti-TPO alto, eu tenho um roteiro que eu preparei aqui de várias páginas para não esquecer nada de importante para vocês, tá? O anti-TPO alto é um sinal de que o seu corpo está em guerra com você mesmo. Ou seja, o seu sistema imunológico resolveu atacar o que não deveria, alguma parte do seu corpo. Mas isso não significa que você está doente agora. Pode ser um alerta de que você tem que mudar o seu estilo de vida, sua nutrição, reduzir o estresse, ou seja, fazer mudanças na sua vida para isso passar, tá? Com abordagem integrativa, com abordagem ortomolecular e você fazendo a sua parte, é possível reduzir os anticorpos, melhorar a função tireoidiana e proteger a sua saúde como um todo, tá? Então, vamos aprender a cuidar da tireoide, do intestino e da imunidade juntos hoje. Lembrando que o que é um anticorpo? Anticorpo é algo que o seu sistema imunológico forma para poder combater, acoplar, combater e destruir coisas dentro de você, partes de invasores, partes de substâncias tóxicas, mas se o corpo, seu organismo, seu sistema imunológico forma anticorpos contra o que não deveria dentro de você, ele vai destruir aquela parte onde o anticorpo encaixar, tá? Então anticorpos são coisas boas que o sistema imunológico cria para poder ajudar, para poder combater invasores, coisas ruins, células tumorais, mas quando desequilibra, o organismo vai começar a atacar alguma parte dele, o que não é legal. Mas vamos entender tudo isso. Tem muita informação errada na internet. Hoje, quando eu recebi uma pergunta de um paciente muito querido sobre anti-TPO, eu fui olhar na internet o que outros médicos convencionais e não convencionais falam sobre anti-TPO e tireoide. Eu fiquei abismado de ver o tanto de informação incompleta ou errada, ou preconceituosa. Então, vamos ver o que tem de adequado sobre isso. Primeiro, o que significa anti-TPO alto? O anti-TPO alto indica que o sistema imunológico está produzindo anticorpos contra a peroxidase tireoidiana, tá? A TPO, que é uma enzima essencial para a tireoide poder fabricar o T4 e o T3, que são os principais hormônios que a tireoide produz. A tireoide produz 85% de T4 e só 15% de T3, tá? Sendo que o T4 no corpo tem que virar T3 para ter função biológica. Quem tem função biológica é o T3. Tudo bem? Você precisa entender melhor isso lá no icaro.med.br/tireoide, tá bom? E aí o que acontece? Quando o anti-TPO está alto, isso sinaliza atividade autoimune contra a tireoide, quer dizer, o sistema imunológico está atacando erradamente a tireoide e vai destruí-la com o passar do tempo, tá? E geralmente o aumento de anti-TPO está associado a duas condições principais. Na maioria dos casos, a tireoidite de Hashimoto, que é quando a tireoide inflamada começa a produzir menos T4 e T3. Mas tem também a doença de Basedow-Graves, tá? Ou só doença de Graves, que é um pouco menos frequente, tá? Mas também acontece. No caso da doença de Graves, a tireoide vai produzir um excesso de hormônio da tireoide. E as duas podem ser transitórias. Não significa que se você desenvolveu agora vai ser para a vida inteira, tá bom? Na visão ortomolecular integrativa, esse marcador anti-TPO ele não é apenas um diagnóstico, é um sinal de desequilíbrios a mais que podem ser corrigidos, principalmente algo que levou o sistema imunológico ao desequilíbrio, tá? O anti-TPO elevado é um alerta de que o corpo está em guerra com ele mesmo, geralmente por falha na nutrição, por intoxicação ou estresse crônico, mas tem várias outras causas, tá? A primeira dúvida, anti-TPO alto e a autoimunidade da tireoide são irreversíveis, Ícaro? Não, mas você tem que resolver as causas, todas elas, e dar trabalho, tá? Outra pergunta comum, o valor alto significa necessariamente gravidade? Só os extremos. Então, por exemplo, você tem um laboratório que fala que o anti-TPO pode ir até 35. Então, o anti-TPO de 50, de 60, de 100
de 200, pode significar uma autoimunidade que ainda está baixa, tá? Ou se estava alta e diminuiu, que está quase na normalidade do ponto de vista da tireoide. Lembrando que o desequilíbrio do sistema imunológico pode desequilibrar, pode atacar outros lugares do corpo, levando a várias outras doenças que também são de autoimunidade, tá? Aí, se você tem um anti-TPO ali de 200, para esse laboratório que eu falei, de 500, de 900, você não tem muito um critério que você possa seguir de falar tá muito mais grave ou muito menos grave. Agora, se está perto da normalidade, um pouco mais para alto, autoimunidade inicial, tem médico que nem considera nada demais, e se está acima de 1000, quer dizer, muito longe do normal, aí você já pensa em uma autoimunidade descontrolada. Mas os espaços intermediários não falam muito sobre a gravidade, tá? Eu uso em consultório para saber se a autoimunidade está diminuindo, a autoimunidade geral do organismo, tá? E qual é a relação com a imunidade geral? Gente, o que desequilibra a imunidade, tá? E entre outras coisas acaba levando também a Hashimoto Graves, quer dizer, a outras autoimunidades também, é o quê? Geralmente, gente, ter uma autoimunidade significa que o sistema imunológico está parcialmente disfuncional e que ele pode, então, atacar qualquer parte do corpo. É que no seu caso, a tireoide foi escolhida, tá? Nesse paciente, ou seja, o paciente com Hashimoto e com Graves, se ele não combater as causas do sistema imunológico tá disfuncional, tá biruta, o sistema imunológico, tá? Ele pode desenvolver outras autoimunidades e, é claro, piorar Graves ou Hashimoto na tireoide, tá? Mas o que leva a esse desequilíbrio? Primeiro de tudo, hábitos de vida ruins. Uma alimentação ruim, sono ruim, pouco sol, falta de exercícios adequados, intoxicações, etc. Tá? Outra coisa que desequilibra muito o sistema imunológico, baixos níveis de vitamina D3. Se ela está abaixo de 50, você já tem chances de começar a ter uma autoimunidade, tá? Ou seja, vitamina D3 baixa, pior ainda se estiver abaixo de 30 nanogramas por ml, aumenta a produção de autoanticorpos, ou seja, o corpo atacar ele mesmo, incluindo de tireoide, tá? Os desequilíbrios nutricionais também são complicados, como por exemplo a deficiência de selênio, tá? Tem estudos comprovando. O selênio é essencial para o funcionamento da tireoide, para desintoxicar a tireoide e reduzir a produção de anticorpos, tá? Toxinas ambientais. Se o paciente está intoxicado por metais tóxicos como mercúrio e chumbo e disruptores endócrinos como o bisfenol A dos plásticos, isso pode danificar a tireoide e disparar a autoimunidade, tá bom? Outra coisa é o intestino permeável, chamado leaky gut, ou intestino inflamado. E o que mais inflama o intestino? Processados industrializados, tá? Quanto mais química nos alimentos, pior. Excesso de carboidrato, mas sem dúvida, principalmente glúten e a caseína do leite animal, tá? A gente não foi feito para consumir leite animal de outra espécie na fase adulta. Não foi, nem derivados. Então o glúten e a caseína vão aumentar a zonulina, que é um tipo de proteína que vai abrir brechas nos intestinos, que permitem a entrada de toxinas e fazem com que o sistema imunológico que está na parede dos intestinos, ele leve a autoimunidade. Ou seja, ele desenvolve imunidade contra pedaços do glúten e da caseína, tá? Desenvolve anticorpos contra pedaços do glúten e da caseína, e esses anticorpos vão para o corpo e muitas vezes eles encontram pedaços parecidos na tireoide. Aí começam a atacar a tireoide, entendeu? Então cuidado, porque em boa parte dos casos de autoimunidade tireoide, Hashimoto e doença de Graves, você tem uma participação significativa de um paciente que tem doença celíaca, ou que tem a sensibilidade não celíaca aumentada, ou que tem uma sensibilidade ao leite aumentada, e por conta disso, ele gerou autoanticorpos que vão atacar a tireoide, tá bom? O estresse crônico também é complicado, o cortisol elevado, ele suprime a conversão do T4 em T3, agrava a inflamação, tá? Agrava a produção de autoanticorpos, tá? E já se fala cada vez mais também na exposição excessiva à radiação eletromagnética, de celulares, de micro-ondas, de computadores, de excesso de luzes artificiais, porque hoje em dia a gente está sujeito a muitas, né?
fontes de radiação eletromagnética. Mas quais são as repercussões do anti-TPO alto para a tireoide, para a imunidade em geral e para o resto do corpo? O que o anti-TPO alto ele acaba se relacionando ao que no corpo? Bom, a causa da autoimunidade em relação à tireoide, na tireoide, do Hashimoto e do Graves, pode estar levando também a autoimunidade em outras partes do corpo. Não é comum o paciente que continua com Hashimoto ou com Graves, ele vai por uma abordagem mais convencional. Não, vamos observando, quando afetar a tireoide a gente trata, que eu acho um absurdo, e aí daqui a pouco ele está com outra autoimunidade em outras partes do corpo, tá bom? Então tem que olhar isso aí. Qual a repercussão para a tireoide? O anti-TPO alto, quando ele ataca a tireoide, ele vai lá na frente poder prejudicar a produção hormonal, porque ele inflama cronicamente a tireoide e o tecido produtor de hormônios da tireoide vai sendo substituído por um tecido inflamado e de preenchimento, que pode não produzir hormônios da tireoide, ou pode produzir em excesso, ou pode, quando é danificado, liberar hormônios de uma vez e causar um pico de hipertireoidismo transitório. Tá bom? Agora, o que a gente sabe é que a produção de anti-TPO aumentada vai fazer a glândula, com o tempo, sofrer danos, reduzindo assim a sua capacidade de produzir hormônios, tá? E levando ao hipotireoidismo no Hashimoto ou ao hipertireoidismo na doença de Graves. Ou seja, você pode ter anti-TPO aumentado e, se não fizer nada para ir nas causas, isso lá na frente trazer perturbações dos hormônios da tireoide. Nem todo mundo que tem anti-TPO alto, ou anti-tireoglobulina alta, ou anti-TSH alto, que são os 3 autoanticorpos que a gente mais pesquisa para ver a autoimunidade de tireoide, você pode ter esses aí perturbados, mas ainda não ter alteração da secreção, da produção e secreção de hormônios da tireoide. Mas se você não fizer nada lá na frente, o dano à tireoide vai trazer essa perturbação, tá? No caso do Hashimoto, paciente pode, do Hashimoto sintomático, quer dizer, a destruição da tireoide já está levando à perturbação na produção adequada dos hormônios. Fadiga, ganho de peso, intolerância ao frio, constipação, pele seca, queda de cabelo, depressão, irregularidade menstrual, bócio. Na doença de Graves, né, quando o anti-TPO já está alto há algum tempo, levando a alteração da produção dos hormônios para cima, tá? Aí pode vir perda de peso excessiva, ansiedade, palpitações, taquicardia, tremores, sudorese, fraqueza muscular, bócio, protrusão dos olhos, que é chamada de exoftalmia, os olhos ficarem projetados para fora, tá? E quais as repercussões que pode trazer para a imunidade? A presença do anti-TPO alto reflete um desequilíbrio do sistema imunológico, tá? Onde o sistema de defesa do corpo, a nossa imunidade, vai atacar o próprio organismo. E isso pode indicar maior risco de outras doenças autoimunes, claro. A autoimunidade que está aqui, ela pode daqui a pouco ser uma autoimunidade a várias outras áreas do corpo. Então, pode levar a diabetes tipo 1, que é quando há destruição do pâncreas, artrite reumatoide, vitiligo, etc. O excesso de autoimunidade pode levar a uma ativação crônica do sistema imunológico. E o sistema imunológico, que é de defesa, ativado cronicamente, ele pode levar a inflamação sistêmica, pode aumentar o risco de doenças crônicas e ao envelhecimento precoce, tá? E o fato do sistema imunológico estar muito ativado também pode levar a hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, os intestinos começarem a deixar passar demais outras coisas, causando uma reação em cadeia de mais autoimunidade, mais intoxicação. A sensibilização a toxinas ambientais, que não era para ter uma sensibilização tão grande do sistema imunológico, e o estresse, né? E isso pode perpetuar e agravar a autoimunidade. E no resto do corpo, o anti-TPO alto pode estar associado a distúrbios em outros sistemas do organismo, como cardiovascular. Aí o paciente vai apresentar arritmia, hipertensão, aumento do risco cardiovascular em caso de hipotireoidismo não tratado, tá? No sistema reprodutivo, mulheres com anti-TPO alto e o hipotireoidismo ativo, elas podem ter maior risco de abortamento, natimorto, prematuridade, pré-eclâmpsia, anemia e anomalia congênita. Lembrando, tá? Lembrando que a maior parte dos casos de Hashimoto e Graves é em mulheres e não em homens, mas que não
é extremamente raro você ver homens acometidos, mas não é o mais comum. E lembrando que quando você pega no começo, muitas vezes a tireoide não está perturbada ainda no seu funcionamento, na sua produção de hormônios. Então o que você vai é combater a autoimunidade e observar a queda dos anticorpos se fizer tudo direitinho. Muitas vezes, na maioria das vezes acontece. Não posso dizer que sempre, mas na maioria sim. No sistema nervoso, o anti-TPO alto pode levar a depressão, ansiedade, dificuldade de concentração, perda de memória. No metabolismo, ganho de peso ou perda de peso, dependendo de para onde está pendendo o distúrbio hormonal tireoide. Alterações no colesterol, resistência à insulina. E em termos de pele, cabelo e unha, pele seca, queda de cabelo e unhas fracas, tá? Mas vocês viram que eu estou falando muito de tireoide. Você sabe como funciona a tireoide? Para que ela serve? Tá? Não é o objetivo da live de hoje. Então eu sugiro que você vá lá no icaro.med.br/tireoide para você entender tudo sobre a tireoide. O mais importante que você tem que saber para aí você entender o que são esses anticorpos que eu estou falando. Tá? E como é que as medicinas convencional e integrativa ortomolecular abordam, né, o anti-TPO alto e os distúrbios de tireoide? A medicina convencional é assim: você tá com anti-TPO alto, ou algum anticorpo, anti-tireoglobulina ou anti-TSH alto, vamos olhar só a tireoide. Não, parece que a produção de hormônio de tireoide continua boa, então não vamos fazer nada não, vamos só observar e melhora seus hábitos de vida, hein? Uai, como assim? Quer dizer que você não vai fazer nada? E aí quando afetar, se for o hipotireoidismo, que é Hashimoto, aí dá levotiroxina, Puran, Eutirox, Sintroid, Levoide, para repor só o hormônio, tá? E no caso do hipertireoidismo, se for Graves, tá produzindo hormônio da tireoide demais, mas aí a doença já avançou, tá? Aí passa medicamento antitireoidiano, iodo radioativo ou até cirurgia para tirar parte da tireoide. E só, tá? E eles gostam de falar na internet que não tem nada que possa ser feito. Não, tem um monte de coisa que pode ser feito. Eles aqui não sabem o que fazer. E eu vou falar para vocês. Já o integrativo vai focar na causa do transtorno do sistema imunológico, integrativo ortomolecular, e vai focar em corrigir desequilíbrios nutricionais, desintoxicar o organismo, desinflamar, modular a imunidade, reduzir a inflamação, tá bom? Mas Ícaro, que outros anticorpos devem ser avaliados e o que significa eles? Presta atenção nessa parte da aula, tá? Qual é a relação entre o anti-TPO e os outros anticorpos tireoidianos? Gente, na abordagem ortomolecular integrativa, a avaliação dos anticorpos tem que considerar as sinergias entre partes do sistema imunológico e os mecanismos fisiopatológicos que são diferentes, tá? De problemas aí. Traduzindo em miúdos, você pode ter uma mesma causa básica, algo desequilibrou o sistema imunológico, mas como e onde vai se manifestar, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Lembre-se que os anticorpos não atuam isoladamente. A sua interação é que vai definir qual autoimunidade que a pessoa vai ter e aonde, tá? Então, por exemplo, anti-TPO e anti-tireoglobulina, que é o anti-TG. Qual é a relação? Os dois são marcadores de destruição tireoidiana. Quer dizer, se anti-TPO e anti-tireoglobulina estão altos, ou um ou outro, sua tireoide está sendo destruída, tá? Lentamente, na maioria das vezes, mas está sendo destruída. O anti-TPO é o anticorpo que ataca a enzima tireoperoxidase, que é a enzima responsável por fabricar os hormônios da tireoide, T4 e principalmente T3. O antitireoglobulina ataca a tireoglobulina, tá? Que é a proteína precursora dos hormônios. A tireoglobulina recebe iodo, tá? E aí, junto a outras coisas, ela vira o hormônio da tireoide. Então, no contexto clínico, geralmente quem tem anti-TPO alto tá com Hashimoto. Quem tem antitireoglobulina alta tá com Graves. Mas você só vai saber qual é qual mesmo quando vierem as perturbações em geral, tá? Dos hormônios da tireoide. Se for para mais, Graves. Se for para menos, Hashimoto. Mas geralmente, tá? A maioria das pessoas tem os dois um pouco alterados. Mas geralmente você tem anti-TPO alto em Hashimoto e antitireoglobulina alta. Peraí. Não. Isso aqui tá equivocado no roteiro que eu coloquei. Volta, tá? Geralmente, o paciente... Por isso que eu achei estranho. Apaga o que eu falei e fica com isso aqui. Geralmente,
no Hashimoto você tem anti-TPO e anti-tireoglobulina altas, tá bom? Quando o anti-TPO está alto e anti-tireoglobulina está normal, geralmente é uma fase inicial da tireoidite de Hashimoto. Ou seja, não tem os dois, agora tá certo, não tem os dois anticorpos alterados. Ou seja, os dois anticorpos alterados, anti-TPO e anti-tireoglobulina, significam um critério de gravidade da doença, tá bom? Ela tá um pouco mais séria. E o anti-TPO e o tal do TRAB, anticorpo antirreceptor TSH. É o seguinte, esse TRAB é o anticorpo que pode ir lá no receptor de TSH na tireoide, estimular o receptor, levando a hipertireoidismo, que é a doença de Graves, ou ocupar o receptor sem estimulá-lo, e aí o TSH, que é o hormônio que vem do cérebro para estimular a tireoide, não tem onde encaixar, levando ao hipotireoidismo. O anti-TPO alto e o TRAB alto geralmente falam em doença de Graves ativa, tá? Em geral. Qual que é o diferencial crítico? O TRAB, ele é muito específico para Graves, tá bom? 95% dos casos. Por quê? A grande maioria do anticorpo anti-TSH, que é esse TRAB, ocupa o receptor na tireoide e estimula o receptor, fazendo o paciente ter um hipertireoidismo, tá bom? É raríssimo o TRAB ocupar e não deixar onde encaixar, mas sem uma função biológica na tireoide. Agora, o anti-TPO alto, que é o objetivo dessa live, geralmente está mais associado a Hashimoto, tá? E qual a relação com outros autoanticorpos, tá? Geralmente o paciente com anti-TPO alto, ele tem que ser pesquisado para outros autoanticorpos, como o GAD65, que pode significar que vai atacar o pâncreas, diabetes tipo 1, o fator reumatoide, que pode levar a uma artrite reumatoide, tá? Entre outros, o FAN, tá? O fator antinúcleo, para ver se não tem outras autoimunidades que estão vindo, ok? Você pode ter Hashimoto sem anticorpo presente? Pode, tá? Mas não é comum. Ou seja, a ecografia de tireoide vai mostrar uma tireoide inflamada, inflamada cronicamente menorzinha, tá? Atacada, ok? Mas isso é raro, tá bom? Ou seja, tem gente que só com a ecografia mostrando uma tireoide atacada, ou teve um ataque autoimune no passado, ou está começando, mas os anticorpos ainda não são visíveis na corrente sanguínea. Mas, Ícaro, como é que eu abordo e trato tireoidite autoimune na ortomolecular integrativa? Gente, tem muita coisa que pode ser feita. Presta atenção, tá? Você pode repor o selênio, que é muito importante para o funcionamento da tireoide, reduz autoanticorpos, anti-TPO e protege a tireoide. Selênio é um nutriente chave para a tireoide, tá? Outro chave é o zinco. Ele melhora a conversão de T4 em T3 e fortalece a imunidade, tá? Outra coisa é equilibrar os níveis de vitamina D3, tá? Nunca se esqueça disso. Autoimunidade é muito mais frequente em quem tem vitamina D3 baixa, porque ela modula o sistema imune e reduz a inflamação. Iodo, se tiver deficiência de iodo, é importante repor. Agora, cuidado que tem gente que está repondo iodo em excesso, e se tem o excesso de iodo pode piorar a autoimunidade. Eu vejo gente falando aí, não, toma 3 a 7 gotas de iodo todo dia e tá valendo. Não. Tem paciente que precisa de uma por dia, tem paciente que precisa de uma até por semana, tá? Cuidado com excesso. Ômega 3, de 2 a 3 gramas de ômega por dia, que pode ser 4 a 6 cápsulas de bons ômega 3, tem que ser bom por dia. Reduz a inflamação sistêmica, ajuda a modular o sistema imunológico positivamente. Se o paciente está intoxicado, desintoxicar. A clorela pode ajudar, o ácido alfa-lipóico, tá? Se a saúde intestinal está ruim, equilibre os intestinos, tá? Uma dieta anti-inflamatória ajuda. Com certeza tirar o glúten, leite e derivados, o açúcar refinado, o excesso de carbo, alimentos processados. Fala, vou comer o quê? Alimento de verdade. Alimento de verdade, tá? Se você não quer ter uma autoimunidade, coma alimento de verdade, tá bom? A L-glutamina pode ajudar. Vários probióticos podem ajudar, como por exemplo o Reuteri, tá? O Saccharomyces boulardii, tá? Raminosos e por aí vai. Para modular o sistema imunológico e reduzir o estresse, se o problema for excesso de estresse, pode ser que a ashwagandha ajude, tá? Porque ela ajuda a regular o eixo hipotálamo, pituitário adrenal e reduz o estresse.
no caso de cortisol elevado, tá bom? A N-acetilcisteína ajuda a modular o sistema imunológico, é o NAC, e ajuda como antioxidante. Mindfulness, meditação e técnicas de relaxamento são ótimas para gerenciar melhor o estresse e ajudam a reduzir o cortisol e até a inflamação. O LDN, Low Dose Naltrexone, naltrexone em baixas doses. Lá no meu site eu falo disso. Laí Ribeiro fala disso também. Life Extension fala disso também. Vários grupos, tá? Ajuda, bem prescrita. Cannabis medicinal pode ajudar a equilibrar melhor também o sistema imunológico, para ele parar ou diminuir a autoimunidade. Os produtos da For Life também podem ajudar, vale a pena vocês conhecerem. A baicalina pode ajudar. Tá? E tem que monitorar e acompanhar, gente. Esse negócio de monitorar a tireoide só com TSH e T4, isso é coisa antiga, insuficiente, tá? E na minha opinião, inadequada. Tem que ser TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO, anti-tireoglobulina, vitamina D3, zinco e selênio, no mínimo, para o bem-estar de tireoide. Eu acrescentaria iodo, tá? E o ultrassom de tireoide, principalmente com Doppler, periodicamente ajuda a avaliar a estrutura da glândula. Todos os meus pacientes têm isso periodicamente, tá bom? Eu prefiro pecar por excesso, entre aspas, do que por falta. Mas, Ícaro, e para melhorar a autoimunidade em geral? O que mais eu posso fazer, além do que você falou? Porque, afinal de contas, você falou que a medicina convencional, ela diz que tem pouquíssimo para se fazer em caso de autoimunidade, incluindo autoimunidade da tireoide, como Hashimoto e Graves. Então, vamos lá para as estratégias integrativas e ortomoleculares, complementares ao que eu falei, para melhorar a imunidade e reduzir a autoimunidade. Modular os intestinos, já falei. Restaurar a barreira intestinal, reduzir a hiperpermeabilidade intestinal. Isso é muito importante. Bons probióticos ajudam muito nisso. Tá bom? Já falei do NAC. A quercetina também ajuda muito, tá? E ajuda a modular fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, o NAC também, que são substâncias potencialmente pró-inflamatórias e que estão envolvidas no desequilíbrio do sistema imunológico, tá bom? Tomar cuidado com a questão da histamina, tá? Se tiver um excesso de produção de mediadores alérgicos nos intestinos ou uma dificuldade de quebrar a histamina, tá? A quercetina ajuda nisso também. O ômega 3 ajuda pra caramba, como eu já falei. A ashwagandha já falei. Desintoxicar metais pesados se tiver. Aí um mineralograma capilar ajuda pra ver. O suporte hepático ajuda, tá? Na maioria das vezes, quando tem autoimunidade, tem um fígado disfuncional ou desequilibrado. Aí o cardomariana, silimarina pode ajudar. Equilibrar o sono, aí a melatonina pode ajudar muito, mas principalmente a melatonina de ação prolongada, antes de dormir. Tá? Algumas coisas que podem ajudar pra caramba. O que estimula a circulação linfática, o que reduz a inflamação sistêmica e a própria acupuntura também pode ajudar bastante. Vocês vejam que tem um arsenal de coisas que podem e devem ser feitas, tá? Vai do conhecimento do profissional de indicar e de querer fazer. Resumindo, lembrando, se o seu anti-TPO tá alto, é um sinal de que seu corpo está em guerra com ele mesmo, pela autoimunidade. E se você não está doente agora, você pode estar ficando e tem que fazer algo para não aparecerem os sintomas, tá? Com a abordagem integrativa, você consegue reduzir os autoanticorpos, melhorar a função tireoidiana e proteger a sua saúde como um todo, tá bom? Mas para isso você tem que procurar um bom médico que saiba de tudo isso, que valorize isso que eu falei, para avaliar e a melhor conduta e acompanhamento possível. Tá bom? Porque senão você vai pegar um profissional mais convencional que, infelizmente, ao invés de estudar isso tudo e ver a procedência, porque tem estudo comprovando que tudo isso ajuda, vai falar, não tem nada para fazer, vamos só acompanhando. E aí um dia a destruição da tireoide chega num ponto do hiper do hipo. E aí? Por que não fez nada lá atrás? É simples assim e eu espero ter ajudado vocês. Gente, foram muitas horas de estudo e de pesquisa para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Atual, completo e útil. E de bem. Então, por favor, comente, curta, compartilhe, porque só assim as plataformas entendem que o conteúdo é útil e ele vai ajudar mais pessoas, tá? Elas vão receber na timeline. Eu conto com vocês e já agradeço. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, tá? Eu atendo gente de todo o Brasil e do mundo, presencialmente em Brasília, Distrito Federal, e para todo o Brasil e para o mundo online, tá? Você pode
agendar consulta pelo drcaroalves.com.br, pelos links da bio, ou pelo 61 99646 7775, WhatsApp celular, tá? Ou deixe o seu contato no direct e a minha equipe vai te chamar, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Até mais. Obrigado, Carlos, por ter compartilhado para 50 pessoas agora. Obrigado mesmo, tá? Eu estudei bem pesado isso aqui hoje porque eu pensei assim, gente, o material que tem na internet está de péssima qualidade, está incompleto. As pessoas precisam saber de uma forma mais didática, mais completa, sem viés, sabe? Quais as dúvidas que vocês têm no assunto? Podem falar. Sem dúvidas? Então, grande abraço, fiquem com Deus e, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Até mais.